Vamos então iniciando mais uma reunião nossa. Hoje nós vamos desenvolver o nosso tema livre. E antes de começarmos, vamos para o nosso boletim da sociedade, uma sexta-feira, dia 14 de dezembro de 1860, uma sessão geral. O Sr. Indermur, de Berna, presenteia a sociedade com uma brochura alemã publicada em Glaris em 1855, intitulada A Eternidade Já Não É Segredo ou As Mais Evidentes Revelações sobre o Mundo dos Espíritos. Olha que livro interessante que a gente vê que existem muitos trabalhos que falam sobre o mundo espiritual e a gente se concentra muito nas publicações espíritas, sendo que antes da publicação do Livro dos Espíritos nós temos outras obras. Já li para vocês aqui uma da Inglaterra, nós temos agora essa informação também da Alemanha, né, e outras obras que já foram citadas, né? Então sempre temos ali, cada uma trazendo detalhes diferentes do mesmo ambiente, né? Comunicações diversas. A leitura de uma evocação muito interessante e de várias dissertações espíritas obtidas fora das sessões. Segundo, fato de manifestação visual relatado pelo Sr. Indermur na carta que dirigiu à sociedade. Terceiro, fato pessoal ocorrido com o Sr. Allan Kardec e que pode ser considerado como uma prova de identidade do espírito de antigo personagem. A senhorita J recebeu várias comunicações de João Evangelista, sempre com uma escrita muito característica e completamente diferente da sua caligrafia habitual. Tendo o Sr. Allan Kardec, a pedido seu, evocado aquele espírito por intermédio da Sra. Costel, constatou-se que a escrita tinha exatamente o mesmo caráter da senhorita J, embora a nova médium desconhecesse o fato. Além disso, o movimento da mão tinha uma delicadeza fora do comum, o que constituía ainda uma similitude. Enfim, as respostas concordavam em todos os pontos com as que tinham sido dadas através da senhorita J, e nada havia na linguagem que não estivesse à altura do espírito evocado. Quarto, carta remetida pelo Sr. D sobre um caso notável de visão e de revelação ocorrido com um agricultor poucos dias antes de sua morte. Trabalhos da sessão. Comunicações espíritas espontâneas. Os três tipos, Hamlet, Turtuffe e Dom Juan, assinada por Gerard de Narval e recebida pelo Sr. A. Didier. Fantasia, assinada por Alfred Musset e recebida pela Sra. Costel. O Julgamento, assinada por Leão X e recebida pela senhorita Eugênie. Evocação do agricultor do qual falamos pouco acima. Ele dá algumas explicações sobre suas visões. Notável particularidade é a ausência absoluta de ortografia e uma linguagem completamente semelhante à da gente do campo. Questões diversas, dirigidas a São Luís, sobre os fatos relacionados com a evocação tratada acima. Aqui só uma curiosidade, aproveitando aqui a sequência desse boletim, né, que vem aqui, depois, deixa eu ver rapidamente aqui, aqui acaba sendo um pouquinho maior, né, mas nós temos aqui, logo após a primeira notícia que vem, o Livro dos Médiuns, né, estava sendo anunciado aqui para divulgação do lançamento dele, né? Isso aqui, essa publicação que nós temos é do mês de, deixa eu ver aqui, de janeiro de 61, e aí Kardec então já anunciava naquela sessão de bibliografias o lançamento do Livro dos Médiuns. Mas é um pouco longo aqui o texto, depois numa outra oportunidade a gente faz a leitura sobre ele. Muito bem, vamos lá então, nosso tema livre hoje. Se vocês quiserem colocar perguntas na área de texto, vamos lá que a gente vai fazendo sem nenhum problema aqui, trazendo para vocês aqui os esclarecimentos, né? Começando aqui, o Dudu colocou uma pergunta aqui para nós, deixa eu ver, está aqui, né? Sempre me pergunto sobre a transição do planeta, né? Mas daí
eu penso né, seria uma transição moral ou de meus atos nesse momento que vivo? Ou será uma transição de catástrofes que já vemos, ou branda como queríamos que fosse? Bom, quando a gente fala sobre o processo de transição planetária, normalmente a gente marca como um evento muito significativo, muito marcante e muitas vezes até bastante traumático. Mas a gente lembra sempre que o nosso planeta ele passa por constante transformação. E essa transformação acontece no nosso dia a dia, acontece na própria evolução do ser humano. E quando nós falamos nesses momentos especiais, onde existe uma mudança mais intensa, ela acontece de várias formas. Primeiro porque há a necessidade de acelerar a reencarnação e a desencarnação daqueles espíritos que vão acompanhar ou não vão acompanhar essa transformação. Daí então nós vemos que existem catástrofes mais intensas. Mas o importante é a gente ressaltar também que se hoje nós vemos tsunamis, se hoje nós vemos terremotos, vemos inclusive guerras, né? Lembrando, por exemplo, que a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, também fizeram parte desses processos, desses fenômenos de desencarnação coletiva. Mas se nós voltarmos no tempo, nós já fizemos isso, estudando na lei de destruição, eu trouxe para vocês aqui algumas informações, alguns detalhes, sobre de um livro chamado As 100 Maiores Catástrofes da História. É uma sequência, né, são 100 maiores catástrofes, 100 maiores isso, 100 aquilo. Então foram colocando ali uma sequência de eventos ou de informações, de modo geral. Então, se nós olharmos aquele livro, nós veremos que no século XVII, no século XVIII, no século XV, nós tivemos também muitas tragédias, espalhadas pelo mundo todo. A única diferença é que nós não tínhamos, naquela época, a mídia para trazer instantaneamente a informação espalhando pelo mundo todo. Hoje, se acontece alguma coisa em qualquer parte do planeta que tenha significado, de imediato as redes sociais, os jornais, a internet como um todo acaba trazendo para nós essa informação. Mas elas sempre ocorreram. Então, na verdade, nós temos ali espíritos que estão desencarnando de uma forma coletiva, como também vão reencarnar no futuro para darem continuidade nessa mudança. Então a gente vê que somente analisar as catástrofes já não é suficiente para a gente imaginar que isso signifique o marco de uma transição planetária. Mas nós então vamos acompanhando com outros detalhes que são importantes nós destacarmos. Como, por exemplo, nós falamos sobre o livro Transição Planetária, ele fala bastante sobre isso. Ele é uma publicação do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, e ele foca, especificamente aquele evento que aconteceu na ilha de Sumatra, aquele grande tsunami que vitimou ali mais de 300 mil pessoas. E quando nós falamos 300 mil pessoas, nós falamos daquelas que desencarnaram imediatamente durante o evento e aquelas que vieram desencarnando no decorrer do tempo, através de doenças, através de traumas que foram piorando e tudo mais. Então, nesse livro ele fala também desses espíritos que acabam desencarnando em massa, porque não existe assim do modo como nós imaginamos, que Deus começou assim a estimular maiores terremotos no nosso planeta nesse período, porque há uma transição planetária. Na verdade, é o contrário, Acontece que os momentos são aproveitados, deixando que a própria natureza faça a sua parte no ajuste físico do nosso planeta. Então, não são os espíritos que provocam o terremoto, não é Deus que provoca o terremoto, mas é a própria natureza do nosso planeta que busca esses ajustes. Então, vemos ali que isso acontece com naturalidade. Agora, o que acontece no mundo espiritual é a programação para seleção daqueles espíritos que permanecerão aqui no nosso planeta, seja como espíritos que são nativos daqui, que é o nosso caso. Eu falo nativos que estamos aqui há bastante tempo, mas a gente lembra que a maioria de nós não iniciou a nossa jornada terrena, a nossa jornada evolutiva aqui no planeta Terra.
Lembrando que nós temos mundos primitivos, temos mundos de provas e expiações, e para chegarmos nessa condição de mundo de provas e expiações, os espíritos dizem para nós que nós percorremos uma jornada muito longa. Então nós começamos a nos desenvolver num determinado mundo, depois continuamos aqui já nessa fase mais consciente, né? Não, a gente vai ver isso aí, Dudu. Então, quando se fala sobre a nossa jornada, nós estamos aqui agora. Então, os espíritos começam a fazer essa seleção. Se nós teremos, então, uma transformação no nosso planeta, para que ele se torne um planeta melhor, ele vai ter mudanças de várias características. Então, primeiro, fisicamente, o planeta começa a se tornar um planeta mais dócil, né? Ou seja, um planeta mais estável, para que nós possamos nos desenvolver. Moralmente, e essa é a parte mais relevante dessa transição, moralmente nós vamos então desenvolvendo maior consciência e desenvolvendo também maior valores para que a gente possa viver a nossa vida. Claro que individualmente, cada um com o seu valor, cada um com a sua conduta vai se transformar, mas coletivamente nós somamos então, fazemos ali uma somatória de todas as pessoas que têm uma conduta mais elevada, uma conduta digna, uma conduta mais equilibrada, e isso reflete na sociedade como um todo. Então, na verdade, nós não teremos ali uma redução na população do nosso planeta. Pelo contrário, a tendência é aumentar cada vez mais. É isso porque nós vemos que daqui no ano de 2050, por exemplo, ou no ano de 2100, nós teremos ali uma população significativa. E isso fará com que nós façamos um planejamento mais radical para saber exatamente quais são os recursos naturais de que nós vamos dispor no futuro para poder acolher toda essa população, a quantidade de alimento, a quantidade de água, a quantidade de lixo que é descartada, a tecnologia que nós vamos utilizar. Então começamos assim. Primeiro, fisicamente, nós temos aí essas ações da natureza que proporcionam para nós uma desencarnação coletiva ou desencarnações coletivas mais frequentes, fazendo com que espíritos retornem ao mundo espiritual em maior quantidade. Isso significa que esses espíritos serão então aqueles que estarão banidos, por exemplo, do nosso planeta? Não. Esses espíritos estão desencarnando e grande parte deles vão retornar nesse processo natural de reencarnação. Mas nós teremos aqueles espíritos que ainda são mais primitivos, mais embrutecidos, mais agressivos, que já não são mais compatíveis ou não serão mais compatíveis com a nova natureza do nosso planeta. Então eles serão exilados, como é uma expressão que nós conhecemos bastante, exilados em mundos também de provas e expiações, mas geralmente numa trajetória inicial dessa fase. Enquanto o nosso planeta já chega no final desse período de provas e expiações, nós temos muitos mundos que começam essa trajetória, né? Então, no nosso caso, muitos espíritos desencarnam, nós vamos desencarnar. Essa é uma notícia que eu sei que é chocante para vocês, mas todos nós vamos desencarnar. E depois voltaremos também aqui ao mundo físico. Só que esse nosso retorno é exatamente isso que mostra. Muitos de nós teremos uma última oportunidade de nos regenerarmos para continuarmos aqui acompanhando a evolução do nosso planeta, e para outros tantos, essa última oportunidade pode significar o fracasso, pode significar exatamente a sua reprovação. Então muitos já foram selecionados. A gente lembra que esse processo de transformação no nosso planeta, a gente não tem data marcada de quando ele começou, mas nós temos ali mudanças importantes na história da humanidade que podem nos dar algum indício disso, como por exemplo o próprio advento do Espiritismo, a chegada de uma nova conscientização, uma mudança espiritual, uma mudança moral no nosso planeta. Nós podemos imaginar também dentro do próprio misticismo que existe em muitas filosofias. Falam, por exemplo, em mudanças de outras eras. Nós temos livros religiosos que trazem para nós também registros sobre essas mudanças importantes, no caso, por exemplo, do próprio Apocalipse. Então temos ali vários e vários indícios que sugerem isso para nós. Mas isso não é relevante. O importante é que a gente tenha consciência de que isso é um processo a longo prazo. Então muitos espíritos já no século XIX já foram exilados do nosso planeta.
Outros estão sendo exilados agora e outros mais serão exilados em breve, porque estão tendo as últimas oportunidades. Então não é simplesmente uma execução sumária, né, ou uma execução dessa determinação sumária, mas na verdade todos nós temos oportunidades de evoluir. E aqueles então que, utilizando dessa última oportunidade, não conseguem, vão simplesmente reencarnar em mundos compatíveis. E aí nós vemos então os indivíduos que são exilados, são aqueles que trabalham com, que estimulam, por exemplo, a violência física. Nós temos aqueles que estimulam a corrupção, nós temos aqueles que estimulam tudo aquilo que é negativo que nós vemos no nosso planeta, né? Tráfico de drogas, abuso contra a própria sociedade. Então nós veremos que aqueles indivíduos que estão com seus valores enraizados nesse tipo de conduta, terão então que passar por um tratamento mais agressivo, por um tratamento de choque, para que possam despertar suas consciências. Então, serão aproveitados no conhecimento intelectual que possuem, para sofrerem provas e expiações para despertarem o seu aspecto moral. Já a maioria que continuará aqui encarnando no nosso mundo, será essa maioria influenciada por esses espíritos mais elevados que estão reencarnando também entre nós, que não são aqueles que são os moradores há muito tempo daqui, ou mesmo os nativos daqui, mas são espíritos que vêm trazer sua contribuição através da sua conduta, através de novas ideias, através de nova filosofia. Pois é, mas eu sou meio reticente com relação a isso, Bruno. Essa coisa de data limite, de prazo. Os próprios espíritos dizem para nós que é um processo que você não tem como marcar isso. Então qual seria a data limite? Eu particularmente, essa é uma opinião minha, né? Que eu prefiro deixar a coisa aberta para nós, para que a gente não fique criando essa expectativa de imaginar que no dia tal os mortos vão se levantar. Essa é uma ideia muito apocalíptica, e a doutrina espírita traz para nós essa razão de entendermos que as coisas acontecem com um processo natural. Né? Então eu prefiro assim, eu tenho visto muita divulgação a respeito desse livro, né? Estão falando e acontecendo e coisa e tal, e eu tenho certeza que se eu ler esse livro, eu vou me frustrar porque eu vou ver informações ali que não são compatíveis, informações que não são compatíveis com essa filosofia que os próprios espíritos passam. Então muitas vezes é uma má interpretação, né? Então, esse livro em cima que foi colocado pelo Bruno, né? A Data Limite, segundo Chico Xavier, né? Então, deixa isso com o pessoal, né? Então assim, eu prefiro deixar assim as coisas agirem, fluírem, e não ficarmos com determinismos, né? Porque a gente tem uma tendência natural a fazer esse determinismo. Mas enfim, além dessa, como a gente falava, né? É um livro. Eu sei que o livro eu tenho visto bastante o pessoal divulgando. O documentário eu não tinha visto ainda. Eu vou prestar mais atenção agora. Então assim, tu vai ter que ler o livro, Spock, não tem jeito. O título seria Data Limite, isso. Então, com essas mudanças do público, vamos dizer assim, a mudança das pessoas, né, nos seus valores, no seu entendimento, na sua conduta, na aquisição, né, beleza, obrigado Bruno. Vou dar uma lidinha depois. Então, nessa mudança das pessoas, de um modo geral, tanto moralmente como intelectualmente, nós veremos uma mudança significativa no próprio relacionamento interhumano aqui no nosso planeta. Detalhe importante, nós teremos nessa evolução, nessa revolução principalmente, a gente pode colocar assim, intelectual, descobertas significativas que diminuirão o sofrimento que nós vivemos hoje. Hoje nós temos, por exemplo, a fome, nós temos o caos climático, nós temos doenças, nós temos conflitos entre nações ou entre a própria sociedade, provocando a violência e tudo mais. Então o que nós podemos observar é o seguinte, que nós teremos, não apenas da nossa parte, nós que já estamos aqui, mas influenciados também por esses espíritos que reencarnaram entre nós, novas ideias, novas filosofias. Então nós teremos espíritos, por exemplo, preocupados em encontrar soluções para resolver essa questão da fome.
principalmente trabalhando dentro dessa desigualdade social que existe. Alguns países desfrutando de um luxo ou desfrutando de um conforto supérfluo, enquanto outros passam por necessidades básicas. Então nós teremos preocupações de líderes de nações, de pessoas que são influentes nesses órgãos internacionais, que vão começar a fazer um trabalho significativo na mudança dessa desigualdade. Nós teremos, por exemplo, indivíduos que mudarão as artes. Essa arte vulgar que nós vemos hoje será uma arte muito mais inspirada, elevando o espírito humano, e não simplesmente instigando em nós os nossos instintos mais primitivos de sensualidade, de violência. Nós teremos, por exemplo, cientistas que virão encontrar curas para doenças. No caso, por exemplo, nós vemos doenças como a AIDS, doenças como câncer. São doenças que terão curas encontradas exatamente porque nós teremos esses intelectos reencarnando no nosso meio. Pessoas preocupadas com a manutenção da estrutura natural do nosso planeta, da preservação dos animais. O próprio Ebola também, que é um desafio que nós estamos encontrando hoje. Dura toda a ordem, doenças neurológicas, lesões neurológicas, enfim, tudo aquilo que nós vemos hoje. Claro que nós não falamos de milagres, não é uma coisa que vai chegar de uma hora para outra, mas nós temos essa geração, ou essas gerações que estão chegando agora, em que crianças com intelecto mais apto, intelecto mais ágil, vai encontrar essa tecnologia já à disposição, e nós vemos isso com facilidade. Basta a gente pegar, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos manipulando um celular com a maior intimidade. Um computador, então, quer dizer, isso não é mais mistério para essa geração. Só que assim, o que nós vemos é a facilidade que essas crianças têm de lidar com essa tecnologia. Só que nós não conseguimos ainda perceber nessas crianças o grande potencial intelectual que elas vão demonstrar no futuro. E aí vão aproveitar essa mesma agilidade para fazer, né? Pois é, né? Dá um beijinho nele aí, Cindizinha. Então, eles vão aproveitar essa mesma agilidade, só que para aplicar o conhecimento que eles possuem ou o conhecimento que eles vão desenvolver. Então nós teremos governantes preocupados com questões sociais, nós veremos uma diminuição na corrupção, e nessa igualdade social, aliás, essa é uma questão que isso tem me incomodado bastante. Essa semana eu tenho visto nos telejornais muitos analistas sociais dizendo que a culpa da violência nos grandes centros urbanos é por causa da impunidade, é por causa de falta de polícia. E eu ponho a mão na cabeça e falo, meu Deus, será que eles não perceberam que a violência é gerada sempre por uma questão de desigualdade? A violência não é uma questão de polícia. A polícia, na verdade, ou a justiça, ela é aplicada para resolver a violência, não para tratar da natureza na sua origem. Então, se nós temos uma sociedade que é igual, com oportunidades para as pessoas conseguirem seu trabalho, começarem a estudar, as pessoas não vão começar o caminho da violência. Então, na verdade, nós estamos preocupados em tratar do efeito, exatamente, eu falei isso agora, né, Miriam? Tratar do efeito que é a violência sem se preocupar com a causa. Pois é, mas essa é uma outra questão, Brás. É uma questão de valores, que nós também teremos essa seleção. Mas a gente fala de uma questão da sociedade. Até porque também nós temos os indivíduos, todos nós de um modo geral, temos tendências, temos fraquezas nos nossos valores. Só que quando você oferece a oportunidade, a gente tem aquele ditado, é a oportunidade que faz o ladrão. Eu posso ter tendência para, mas se eu tenho ocupação, se eu estou me desenvolvendo, essa tendência não se desenvolve. Agora, se eu não tenho, já tenho essa tendência, me encontro numa situação que me coloca numa condição de dificuldades, o que eu vou fazer? Eu vou deixar meu instinto agir. Então nós veremos que isso também será uma preocupação dos futuros governantes, dos futuros analistas sociais, dos futuros juristas. Nós temos, por exemplo, aquela história que é contada, por exemplo, que Emmanuel já reencarnou no nosso planeta, aqui no estado de São Paulo, no interior, e ele será um espírito preocupado com a educação. Tirando se é um fato ou se não é fato, a gente pode pegar a ideia e imaginar assim, quantos espíritos preocupados com essas questões educacionais estão reencarnando para revolucionar a educação no nosso planeta.
para fazer que seja uma educação efetiva, produtiva, que realmente desenvolva o intelecto e os valores dos jovens que começam a estudar, que vão revolucionar, por exemplo, as escolas mais básicas até os centros universitários. Então são esses tipos de mudanças que nós veremos. No caso, por exemplo, aí é uma questão emergencial, né, Miriam? Aí dá até para a gente entender que é uma questão emergencial. Só que o problema é que a visão dessa questão da redução penal, ela só está sendo vista nesse caso de tratar do efeito. Então, na verdade, nós teríamos que agir nos dois pontos. Emergencialmente, você procurar inibir esse tipo de ação, mas, ao mesmo tempo, começar a trabalhar na base, que é o que a gente não vê acontecendo. Então, enquanto tudo isso vai acontecendo, a gente vê a sociedade se deteriorando com uma tendência a se agravar cada vez mais no futuro. Né? Mas, enfim, eu poderia ficar aqui com vocês, ficando durante horas, comentando sobre quais seriam as possibilidades do futuro. Né? O nosso organismo mais fortalecido, menor ação das doenças, uma alimentação mais saudável, nós nos desenvolvendo em vários aspectos. Então essa é a previsão do que seria, ou do que será, esse mundo de regeneração que nós estamos aguardando. Então, se nós olharmos as tragédias como processos de desencarnação, a gente lembra que, independente das tragédias, as pessoas continuam desencarnando. Só que, de fato, nós nos impressionamos mais por isso. Mas lembramos sempre que o processo, ele começa, na verdade, com as desencarnações, mas também as encarnações estão acontecendo, mas o fato mais importante é exatamente na essência. É a mudança dos indivíduos, é a mudança no seu modo de pensar, é a mudança no seu modo de agir. Nós teremos as religiões, as próprias religiões se reformarão. Não no sentido de, como eu já falei para vocês sobre isso, não no sentido de fazer com que todas se tornem espíritas. A ideia não é essa. Até porque, como a gente já viu, vai ser muito difícil isso acontecer no nosso planeta, porque cada religião ela surgiu de uma determinada cultura. E para que você possa anular a religião, você precisa anular a cultura. Só que as religiões por si só deixarão de ser materialistas, deixarão de ser dogmáticas e se tornarão de fato espiritualistas. Né? Spock perguntou onde estão os indivíduos evoluídos. Eles estão entre nós, Spock. A gente não vai encontrar anjos aqui. Nós vamos encontrar pessoas que são mais conscientes, pessoas mais preocupadas. Nós vemos isso na mídia como um todo. Né, de um modo geral, vemos assim, por exemplo, crianças que têm uma mentalidade diferente, crianças que começam a se desenvolver de um modo diferente. Nós vemos professores, nós vemos juristas, nós vemos políticos, administradores, empresários que têm uma conduta voltada realmente com a preocupação com as pessoas. Então, na verdade, nós não vamos encontrar aqui pessoas que chegam como sendo grandes líderes religiosos. Vemos pessoas comuns. Né? Pois deveriam se juntar, mas a gente vê que elas estão inseridas na sociedade e elas, na verdade, vão trabalhar onde elas estão. Não adianta a gente imaginar que vai ser assim aquele foco de uma comunidade de pessoas elevadas e uma comunidade de pessoas inferiores. É uma mudança gradual. E como eu falei para vocês, não é algo que nós vamos ver no dia a dia. É algo que vai acontecendo gradualmente. Já pensou se ficassem separados? Na verdade, eles estão inseridos, eles estão entre nós. Dentro de nossas famílias, nós temos jovens, crianças, pessoas que já nasceram com uma forma mais dócil de lidar. Essa docilidade é exatamente ali o que vai começar a prevalecer daqui a um tempo. Só que são transformações a longo prazo. Como eu falei para vocês, nós estamos testemunhando um processo de mudança. Nós não vimos o início desse processo e não veremos o final desse processo. Mas nós estamos, como tantos outros espíritos e tantas outras gerações, participando desse processo. Então nós mesmos estamos trabalhando nisso. Nós muitas vezes nos subestimamos. A nossa pequena conduta, tentando fazer com que o mundo seja melhor, trabalhando dentro de nossas casas, no nosso trabalho, no ambiente onde a gente vive, essa nossa contribuição ela é significativa. Mas a gente sempre espera que vai chegar o Salvador. Nós temos ainda essa expectativa. O Salvador vai reencarnar e vai salvar o mundo. E nós nos esquecemos que nós fazemos parte desse grupo. Então não são o Salvador, não é o Salvador. São os salvadores
que na verdade são espíritos comuns com um potencial a mais de realizar uma tarefa de maior proporção. Então é algo que vai acontecendo gradualmente. Então as pessoas vão se moralizar com maior intensidade, vão se espiritualizar com maior intensidade e, como consequência, agirão no ambiente onde estiverem, desenvolvendo as atividades que estiverem desempenhando o trabalho que estiverem desempenhando na sua profissão, mas de um modo diferente. Teremos uma organização social diferente, uma organização produtiva diferente, uma organização educacional, científica diferente. Todas elas trabalhando para fazer com que, de um modo geral, todos nós evoluamos. Nós vemos grandes nomes que aparecem na sociedade trabalhando em todas as situações, trabalhando em todos os aspectos para fazer com que o mundo se transforme. Só que nós temos pressa. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Elas estão acontecendo rápido, só que é uma velocidade que não é a nossa velocidade. É uma velocidade compatível com o tamanho do processo que vai acontecer, o que vem acontecendo. Então temos que ter paciência e continuar fazendo o nosso trabalho. Continuar fazendo a nossa parte, continuar trabalhando da melhor forma possível. E certamente o resultado virá. É muito difícil para nós também pensarmos assim, porque como nós somos ainda muito céticos com relação a essas grandes mudanças que são prometidas, né? Porque a gente tem que ver para crer, a gente quer ver isso acontecer. E isso está acontecendo. Não nos esqueçamos, meus amigos, que há pouco tempo, há coisa de 70 anos, por exemplo, nós tivemos uma guerra de proporção mundial. Isso é algo que não vai acontecer mais, felizmente. Não nos esqueçamos que aqui no Brasil, nós tivemos há quase 130 anos a extinção da escravidão no Brasil. Apenas há 130 anos. Quando eu falo apenas 130 anos, é muito pouco tempo. Lembremos que nós temos pessoas aí que têm 110, 120 anos de idade. A vida dessa pessoa foi o tempo que nós estamos agora saindo da escravidão. E essa mudança, ela é muito profunda. Ela é muito profunda, mas a gente acaba não valorizando. Ah, porque é uma coisa do passado. Não é uma coisa do passado, é uma coisa que está aqui batendo na nossa porta. Então nós vemos que muito vem acontecendo. Agora essa preocupação com a ecologia, como eu já falei para vocês, essa parte de clima, de cuidar de detritos, de resíduos, de poluição e coisa e tal, esse é um tipo de assunto que quando eu estudava na escola, no início da década de 1980, esse era um assunto que não constava nos nossos livros. Eu me recordo, em 1980 eu estava na minha quinta série, hoje é o 6º ano, né? Na minha quinta série, nos livros de ciência, de geografia, de outras matérias, você não falava sobre ecologia, você não falava sobre clima, sobre desmatamento. Falava superficialmente de desmatamento porque era uma coisa clara, né? Mas não falava das consequências. Hoje as crianças estudam isso na escola. Então nós vemos que é uma mudança de conduta também significativa, coisa que há 30 anos não se falava. Hoje existe uma preocupação global em tratar do clima, em tratar de todas as questões que lidam com a natureza. Então estamos tendo mudanças drásticas, mudanças graves, mudanças sérias. Só que como nós participamos da coisa, isso acontece no nosso dia a dia, a gente não dá o devido valor. Mas deveríamos dar. Porque hoje nós não lidamos com a escravidão. Na encarnação passada nós estávamos na escravidão. Hoje nós lidamos com essa parte do clima. Há coisa de 30 anos nós não falávamos sobre isso. Então daqui a 30 anos de novo é a mesma coisa. Né? Naquela época a gente viu que era só um agitador, né, Luiz? Hoje ele acabou virando um símbolo, porque nós compreendemos a importância da sua luta. Naquela época era só um seringueiro encrenqueiro. Hoje não, hoje é um representante de uma luta necessária. Então nós temos questões trabalhistas que estão sendo vistas de um modo diferente. Enfim, né? Então como eu falei para vocês, nós poderíamos ficar aqui o dia todo falando sobre o que aconteceu, o que vem acontecendo e o que nós estamos esperando que aconteça.
Mas basta a gente pensar exatamente naquilo que existe de mais desequilibrado na nossa sociedade, essa é a primeira parte. Então a gente lembra que não vai ser um salto miraculoso. Primeiro as questões mais graves serão resolvidas. E para isso nós teremos uma substituição das pessoas responsáveis por essas grandes tragédias sociais, culturais e tudo que vem acontecendo, científicas e tal, por pessoas que vão conseguir primeiro estabelecer o equilíbrio. Então primeiro há a necessidade de nós arrumarmos tudo, para depois começarmos a desenvolver. Seria mais ou menos aquela casa que se encontra numa condição bastante decadente. Então nós chamaremos ali os profissionais primeiro para acertar o alicerce, para acertar a estrutura. Tudo pronto, tudo seguro, aí nós vamos começar então a fazer a devida reforma. Então é isso que nós vamos primeiro vivenciar e estamos vivenciando. Mas é algo que ainda vai demorar, né? Hoje, por exemplo, saiu no jornal sobre essa questão de corrupção, essa questão de desvios de recursos, enfim, tudo aquilo que envolve essa esfera política administrativa. Nós veremos então daqui 1 ou 2 gerações pessoas dignas ocupando esses cargos. E aí então os escândalos começando a sair, pessoas sendo tiradas dessas posições, dessas condições. Então é uma expectativa que a gente tem de ver isso acontecer logo, né? Mas a gente tem que ter paciência, tudo vai acontecer no devido tempo, né? Porque na verdade não é nós que fazemos o tempo. Na verdade nós temos ali mentes que organizam esses tempos. Essa que é a parte mais interessante. Deixa eu ver aqui em cima. Cadê você, Andréia? Deixa eu pegar a primeira pergunta, vamos lá. Andréia perguntando, né? Agir, né? Giovana, filha da Andréia, na Mocidade Espírita, né? Faz diferença a cor do recipiente para fluidificar a água? E depois aqui embaixo você perguntou também. É preciso acreditar para que a água fluidificada faça efeito? Vamos lá. 2 pontos que são importantes. Bom, primeira coisa, quando nós lidamos com os fluidos, é importante que nós estamos falando de energias. Então é uma energia que é oferecida e uma energia que é absorvida. Então nós temos ali uma via de mão dupla, né? Depende daquele que oferece e depende daquele que recebe. Inicialmente, quando nós falamos sobre água fluidificada, nós falamos sobre água que recebe um fluido magnético. Esse fluido independe da matéria, esse fluido independe de cor, independe do material do recipiente. Então nós vemos muitas casas espíritas que têm essa preocupação, e muitas mesmo, porque nós aprendemos assim, que usam garrafas de plástico, outras garrafas de vidro, outros usam garrafa de cor transparente, outros garrafas que têm cores, outros tampadas, outros não tampadas. Então, na verdade, nós estamos falando de fluidos. Basta a gente lembrar, por exemplo. Quer ver um exemplo clássico e é uma resposta que é definitiva? Se você pegar uma garrafa, não importa se ela está aberta ou se ela está fechada, não importa a sua cor, e você colocar, por exemplo, em cima de uma mesa, dentro de uma usina nuclear, que acabou de vazar radiação, o que vai acontecer com essa água? A água lá dentro estará protegida ou a água lá dentro vai ser contaminada? Se essa energia nuclear, essa radiação, ela consegue fazer isso sendo um material grosseiro, por fazer parte aqui da matéria do nosso mundo, imagina quando nós falamos de uma energia tão sutil como é o caso do magnetismo que nós conseguimos implementar, que nós conseguimos transferir. Então é simplesmente assim. Um outro tipo de exemplo fácil para vocês. Energia radiante, no caso, por exemplo, o calor. O calor nada mais é do que uma energia que está irradiando. Se eu coloco uma garrafa fechada dentro de próximo ao ambiente que é quente, dentro da geladeira, dentro do forno, o que vai acontecer com isso? É energia radiante. Então, através da física e da química, é muito fácil nós entendermos como acontece a irradiação desses raios, dessas energias. No caso dos fluidos, dos fluidos magnéticos, animais principalmente, né, que nós dirigimos a esses fluidos, fica muito mais fácil.
Então a gente fala assim, bom, se eu pegar uma garrafa branca, beijo Gi, se eu pegar uma garrafa branca e pegar uma garrafa escura, colocar refrigerante e pôr na geladeira, qual que vai esfriar primeiro? Não faz diferença, porque nós estamos falando sobre transferência de energia. Quando nós colocamos a mesma coisa no forno, é a mesma coisa. Então, no caso, não importa. Então, a gente tem essa ideia de que o claro, de que o branco, de que o puro é sempre algo que traz para nós, psicologicamente, porque esse é um fator psicológico, traz para nós uma segurança maior, uma harmonia maior, um equilíbrio maior. Então nós transferimos essa nossa necessidade psicológica para os elementos que estão à nossa volta. Daí as pessoas usarem roupa branca. Por que a pessoa usa uma roupa branca? Por que aquelas imagens que nós temos o branco? Porque o branco representa exatamente essa pureza. Por que o médico usa branco? Já pensou o médico vestido de preto? Você vai atender o cara, ele está todo de preto ali e tal, você fala, mas doutor, não confio no senhor não. Por quê? Por causa da minha roupa? Então nós temos assim, a necessidade visual, a necessidade material de satisfazermos o nosso psiquismo. Mas quando nós nos libertamos disso, nós pensamos em energia. Energia não tem cor, energia não tem densidade, energia não tem barreira aqui no mundo físico. Mas se a pessoa se sentir bem com isso, que seja assim. Quando é época de Natal, por exemplo, as pessoas não gostam de colocar uma toalha com Papai Noel. Por que isso tudo? Porque para ela fica no clima, vamos dizer assim. Então isso é um fator psicológico que nós temos ainda. Né? Aqui o Armando colocou, né, o centro de mesa branca, o que importa é a cor da mesa, né, sendo que faz é quem trabalha lá. Mas é o que eu falei para vocês. Se eu tenho um ambiente, por exemplo, querer um ambiente branco, tem aquela toalha branca, eu me visto de roupa branca, isso pode ser algo que que faça com que eu me sinta bem. Isso a gente não pode recriminar. Tem gente que gosta de usar roupa colorida, tem gente que gosta de usar roupa monocromática, né? Ou tem gente que gosta de roupa branca, roupa clara ou roupa escura. Então, na verdade, assim, eu vou usar aquilo que eu me sinto bem. Se eu sou um trabalhador de um centro espírita e eu me sinto mais disposto, me sinto mais harmônico com o ambiente, com o trabalho, se eu vestir uma roupa branca, então eu me sinto bem assim. E muitas vezes eu vou fazer com que as pessoas também se sintam assim. Mas é importante que eu me sentir bem assim não significa que isso vai interferir nas energias que estão sendo irradiadas. Isso é um fator importante. A segunda pergunta que a gente tinha feito. Se, no caso, por exemplo, da água fluidificada, quem toma, se ela precisa ter fé. Vamos pensar sobre isso. Quando nós falamos sobre as energias que são transmitidas, nós temos que falar também sobre as energias que são recebidas. Se eu sou um passista, um médium, e eu faço a aplicação de passes numa pessoa, eu fiz a minha parte. Da parte dela, ela vai ter que estar disposta a receber essa energia. Porque, na verdade, ela tem que absorver isso psiquicamente, porque a gente lembra sempre assim, a energia vem em minha direção, eu absorvo isso psiquicamente e irradio isso pelo meu perispírito. E aí, consequentemente, afeta também o meu corpo físico. Se por acaso eu sou refratário àquele tipo de irradiação, significa que o médium aplica o passe, mas a pessoa ela simplesmente rejeita. E essa rejeição pode ser por causa de uma questão psicológica dela, de uma resistência que ela tenha com relação à instituição. Querem um exemplo? Uma pessoa, por exemplo, que não acredita na doutrina. Eu era assim no início. Me recordo quando eu comecei a receber os primeiros passes. Isso há mais ou menos uns 20 anos, né? Então, assim, vinham uns amigos aplicar passe em mim em casa e tal. E eu ficava naquela curiosidade, o que esses caras vão fazer, né? Aí ficava aquelas pessoas em volta, estendia a mão, eu não piscava o olho. Eu ficava olhando para todo mundo assim para saber o que eles estavam fazendo. Significa que eu, nessa minha curiosidade, nessa minha resistência, acabava não assimilando aquilo que estava sendo transmitido. Embora estivesse ali envolvido por aquele sentimento harmônico, eu não piscava o olho. Até que chegou uma amiga, colocou a mão no olho e falou assim, fecha os olhos, que assim você se concentra mais.
Mas primeiro eu tinha que satisfazer a minha curiosidade, para depois eu começar a me entregar de corpo e alma, literalmente, para esse tipo de terapia, né? Mas depois de um tempo as coisas melhoraram. Aí então eu relaxava porque eu já sabia o que estava acontecendo. A mesma coisa é assim. Você tem um vizinho, um parente que precisa, né, Andréa? Que precisa de um tratamento espiritual, você leva essa pessoa até um centro e você acha que ela vai relaxar? No caso da água fluidificada é a mesma coisa. A mesma coisa, também passei por isso, Andréa, também vou contar meu caso da água fluidificada. Me recordo de uma amiga que ela era católica. E aí então ela foi até a igreja onde ela frequentava, e aí então ela trouxe a tal da água benta, uma garrafinha de plástico que o padre tinha benzido para eu tomar. São as pessoas que querem ajudar, né, numa fase que eu precisava de um tratamento bastante intenso. E aí então as pessoas querem ajudar. Então vem de tudo, vem a pessoa que, olha, eu trouxe essa folhinha lá do centro de Umbanda onde meu vizinho trabalha, eu trouxe essa água benta da igreja, eu trouxe essa água fluidificada do centro. As pessoas tentam de tudo, né? E você vai aceitando, né, dentro daquilo que você consegue. E aí então ela me trouxe essa tal garrafinha com água benta. Olha, você toma um copinho por dia, aqueles copinhos de café, né? Ou 2 vezes por dia, não me recordo, faz um tempo já. 2 vezes por dia você toma isso aqui que vai te fazer bem. Então tá bom, põe aí. E eu ficava então ali parado, vendo televisão, e aquela garrafinha do lado. Eu olhava para a garrafinha ficava me olhando. E eu só olhando para o relógio, vai chegar a hora de eu tomar esse negócio. É impressionante, era uma expectativa que parecia uma tortura. Parecia que eu estava tomando assim um veneno. E aí depois chegavam assim, vamos, toma aqui a garrafinha. Aí colocava um pouquinho no copo, trazia na minha direção assim, parecia que a coisa vinha em câmera lenta assim, né? Eu só olhando aqueles passos e o copinho vindo na minha direção. E eu tomava aquela água. Aquele negócio parecia que queimava a minha garganta. E era uma água como outra qualquer. Quer dizer, eu criei um fator psicológico para bloquear aquele benefício que eu poderia receber das energias que estavam impregnadas naquela água. Então, na verdade, porque a água, como a gente lembra, ela nada mais é, como qualquer medicação, ela só é o fluido que vai transmitir a medicação, que vai transportar a medicação. Então, quando uma medicação, por exemplo, você pega um xarope, o que tem no xarope? Tem água, tem outras substâncias e a medicação. Você vai tomar ali aquele remedinho para dor de cabeça, você põe 3 gotinhas. Você pega ali naquela gotinha, você tem uma quantidade de água e mais a medicação. No fluido acontece a mesma coisa. Então, na verdade, quando nós falamos da fé, quando nós falamos da nossa compreensão, significa que nós estamos absorvendo aquela energia como acontece no passe. Eu poderia, em vez de tomar água, tomar o passe. Só que, na verdade, é muito mais prático você encaminhar aquela água fluidificada para a pessoa tomar em casa regularmente, do que ela sempre estar presente para tomar o passe. Mas o fluido magnético é o mesmo. Então, a mesma resistência que eu tenho para um tipo de terapia, eu posso criar também para outra terapia. Então, a energia foi oferecida, a absorção depende de mim. Então eu passei por isso, contando para vocês. No começo, quando eu tive os primeiros contatos com a doutrina, eu já falei para vocês que eu tinha uma resistência enorme com o espiritismo, eu tinha medo. Falar, por exemplo, de mediunidade, de manifestação espiritual, era um pavor para mim. Nós tivemos traumas, assim, minha mãe às vezes, quando eu era pequeno, né, quando nós éramos pequenos, minha mãe incorporava em casa, era um espírito assustador. Então nós éramos crianças, nós víamos aquilo, aquele espírito que parecia ser um obsessor. Minha mãe não tinha, era médium ostensiva, mas não sabia lidar com isso. Então nós víamos aquilo. Se você falasse que espiritismo era aquilo, e eu tinha que lidar com aquilo, eu falei, então eu estou fora, não quero nem saber disso. Então falar de passe, falar de centro espírita, falar de centro de Umbanda, isso para mim era um pavor. Então a gente acaba criando esse bloqueio psicológico. Então, na verdade, essas terapias que eu acabei recebendo, eu fui em centro espírita fazer também cirurgias espirituais, os médiums vinham me fazer aplicação de passes e coisa e tal. Então, na verdade, assim, era uma terapia, que eu vejo hoje isso, era uma terapia que tinha muito mais por objetivo quebrar a minha resistência do que tratar necessariamente, efetivamente, o problema que eu tinha.
Depois de um tempo eu comecei a tomar aquela água no gargalo, não tinha mais problema. Não mais a água benta, porque tinha acabado essa fase. Mas a água fluidificada que chegava para mim, eu tomava na boa, pegava na garrafinha e virava. Tomar o passe, eu me encostava, ficava relaxado e acabava tudo isso. Então, na verdade, a gente vai se transformando gradativamente. Então, os espíritos falaram assim, nós vamos demorar, e isso demorou, para vocês terem uma ideia, de 2 a 3 anos. Não foi uma coisa de meia dúzia de passe. Eu demorei assim uns 2, 3 anos para relaxar com relação a isso, para começar as leituras espíritas, para começar a ouvir palestra, para começar a frequentar. Eu entrava num ambiente, o cheiro parecia que me asfixiava. Aquele cheiro de rosas que tinha muitas vezes, aquele cheiro de perfume que tinha no centro espírita, que provavelmente das pessoas que tinham ali, ou um bom ar que eles aplicavam para ficar com um cheiro agradável, coisa parecida, eu entrava naquilo e me asfixiava aquele cheiro, eu tinha que ficar perto da janela. Não porque eu tinha qualquer tipo de obsessor, mas é porque eu tinha uma resistência, vai com Deus, falou bom dia, eu tinha uma resistência psíquica com relação a tudo isso. Não, mas era uma resistência minha, era um ambiente. Eu tinha medo. Então, quando você tem medo de alguma coisa, não importa o que você faça, o ambiente, o que você toma, o que você olha, o que você lê te provoca um efeito negativo. Então, na verdade, durante muito tempo eu passei por isso. E aí a gente perguntou, isso seria então, eu não teria o efeito? Provavelmente não. Mas na verdade era persistência para a minha aceitação. A partir de um determinado momento, isso começou a se tornar natural para mim. Foi aí então que a gente começa a compreender que a partir daquele momento, o tratamento em si começou a fazer efeito propriamente dito. Então primeiro era uma necessidade de transformação mental, transformação psíquica. Depois uma transformação orgânica, para depois chegar a uma transformação moral. Se a transformação moral chegou, já não sei, que é a parte mais complicada, né? Mas certamente isso quebrou muitas barreiras disso tudo que eu vivi. Né? Então a gente vê assim que quando nós falamos de energias, nós falamos de pensamento. Nós temos os fluidos à nossa volta, né? Esse nosso famoso fluido cósmico universal, e ele é dirigido pela força do pensamento. Da mesma forma que eu posso dirigir a força do pensamento, eu também posso bloquear essas energias. É aí que aqueles que rejeitam, que a gente fala que não tem fé, pessoa que tem medo, pessoa que tem desconfiança, porque é aquela história assim, imaginemos como a gente vê nos filmes hoje, principalmente esses filmes de ficção, né, desses mutantes e tudo mais, eu sou aquele que joga energia. O outro tem o mesmo poder e é aquele que bloqueia a energia. Mentalmente é a mesma coisa. A André colocou aqui, né, é que no catolicismo essas diferenças são coisas do demônio, né? Como pode isso? O meu não era, o meu era um trauma mesmo, era uma desconfiança. Eu sempre tive esse meu aspecto racional muito mais sólido do que a fé. Então eu precisava, naquela história de ver para crer, de ter uma explicação racional, de entender o que está acontecendo, eu tinha que ter domínio intelectual daquilo que estava acontecendo. Nada místico me satisfazia. E como eu já tinha medo da coisa, complicava mais ainda. Cidizinha colocou, né, a gente não consegue relaxar mesmo, né? Eu nasci em uniões mediúnicas, por mais que eu gostasse de estar lá, o medo bloqueava tudo, né? Mas nada como a frequência. Assim dizinha, a gente vai naturalmente se afinizando com tudo isso, a gente vai entendendo o que está acontecendo. Para nós, que temos esse aspecto racional mais desenvolvido do que o da nossa fé, o que é positivo, porque isso coloca um filtro daquilo que a gente vai absorvendo, a partir do momento em que nós vamos entendendo, assimilando, acompanhando, a gente já vai prevendo o que vai acontecendo, as coisas fluem de um modo muito mais natural. Então a gente pensa que o pensamento, voltando agora para a gente fechar esse nosso raciocínio, da mesma forma que o pensamento constrói, o pensamento também destrói. Da mesma forma que o pensamento emite, o pensamento também bloqueia. Então não existe nada que possa interromper a força do pensamento, a não ser o próprio pensamento. Então, com relação a cores, com relação ao material que é utilizado, com relação
tampado ou não tampado, tudo isso é uma questão de interpretação material que nós temos daquilo que é imaterial. Então isso não faz diferença nenhuma. Pensemos sempre, tá, Gi, não esquece disso, pensemos sempre na física. Se você é capaz de contaminar uma água fechada com a radiação de uma usina nuclear, imagina o que você faz com o pensamento. A Cintia colocou que o medo não passou não. Eu participei por quase 7 anos, parei de ir no início desse ano. É que de repente é a forma como as coisas acontecem também, né? A gente fica meio frágil. Naquele momento a gente não sabe como é que as coisas acontecem, né? Então, às vezes a intensidade da coisa provoca em nós um certo trauma mesmo. A Mira lembrou, né, nada como esclarecimento para trabalhar os medos, né? Mas que tem muito espírita com medo do espírito. Claro que tem. Não tenhamos dúvida disso. Porque para nós, lembremos sempre também um detalhe importante, sermos espíritas não significa que a gente vai lidar com o espírito. Eu demorei muito tempo para aprender isso, eu falei para vocês. Quando eu entendi que ser espírita significa você ter uma compreensão diferente, você ter uma mudança íntima diferente, eu fui entender que você não precisa. Hoje eu tenho uma vontade enorme, né, de conversar com espíritos, de participar de uma reunião mediúnica. Mas antes esse era o meu principal bloqueio. Mas como eu falei para vocês, né, o medo provoca isso em nós, provoca esse bloqueio. Tá? Andréa, Gi, deu tudo certo? Era só isso? O Zé colocou para nós, né, o pessoal não desgruda do celular, né, senão se tocam. Né? Pois é, essa energia radiante é a mesma coisa. Ela também provoca em nós, inclusive, uma energia muito intensa, ela é capaz de afetar o nosso sistema nervoso. Né, de uma forma muito direta. Eu vi um documentário do Discovery Science falando sobre caçadores de fantasmas. E aí então eram algumas casas que tinham relatos de manifestações físicas. Né, e também de materializações. Então pessoas que falavam que viram, que tinham a sensação de que tinha alguém por perto, um objeto que voou e tudo mais. Então aqueles caçadores de fantasmas trazem primeiro as teorias, os sistemas. Né? Não, mas é bem bobinho, André. Nada de especial, não. Então eu vi assim porque estava disponível, eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui. Né? E comecei a assistir. E aí então eles começaram a trazer as teorias e sistemas para poder explicar tudo isso. Então mostrava, por exemplo, uma residência que ficava perto de uma rede de alta tensão. Aqueles não são postes, mas são aquelas armações metálicas, né, onde passam aqueles fios de alta tensão. E as pessoas que viviam naquela casa tinham uma hipersensibilidade a essas energias, a esse campo eletromagnético gerado por esses cabos. O que acontecia então? Elas começavam a ter alucinações. Mas não era alucinação de você ficar delirando, eram as coisas sutis. Você tinha a impressão de ter ouvido alguma coisa, de ter visto alguma coisa, e aí então perceberam que na verdade era a influência desse campo eletromagnético. Então a gente vê assim que muitas vezes a força que a energia tem para interferir porque o nosso cérebro ele funciona através da energia. As sinapses entre os neurônios nada mais são do que a emissão de energias, claro que provocado por elementos bioquímicos, né? Mas são energias que estão fluindo. Tanto quando a gente tem aqueles desenhos que são criados, né, em computação para falar do nosso cérebro, a gente vê assim aquelas irradiações, aqueles raios que percorrem, né, o nosso cérebro. É energia. Só que é uma energia gerada por uma função bioquímica. Se nós temos energia e você tem um campo eletromagnético mais potente do que a sua energia gerada, significa que você vai sofrer uma interferência no seu cérebro. Consequentemente, você vai começar a ter um funcionamento diferente. E isso pode provocar uma série de coisas, desde o desenvolvimento de um tumor até alucinações. O Negrão colocou, né, as coisas mais simples tornam-se assustadoras quando ignoramos as causas. Né? Pois é exatamente o que provoca o medo e a ignorância. Aliás, o medo é uma consequência natural da falta de conhecimento. Né? E eu mesmo vivenciei isso, como eu falei para vocês. Eu me recordo quando eu estava em Brasília, fazendo um tratamento lá no Hospital Sara Kubitschek. É muito comum, naquele momento em que você passa por um processo
de tratamento assim meio longo prazo. Fiquei aproximadamente 4 meses lá em Brasília. Isso em 1991. Ali eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que vinham de várias partes do Brasil. Desde aquelas que eram completamente céticas, até aquelas que tinham uma fé fervorosa. Desde católicos, evangélicos e espíritas. E eu conheci um grupo de espíritas que estavam lá, e nessa época eu não queria nem saber dessas coisas. E aí então eu fui convidado para participar de um tratamento espiritual que acontecia numa chácara, numa cidade próxima, ali das antigas cidades satélites, né? Aí aquela coisa de não saber dizer não, de não provocar um constrangimento, vamos lá, vai. Era uma chácara assim com carros parados, era muito frequentado aquele lugar. E é a mesma coisa, né? Engraçado, como parece que todo centro espírita naquela época tinha o mesmo cheiro. Você começava a chegar na porta, vinha aquele ar lá de fora assim. Parecia naqueles filmes, quando vem assim aquela assombração, vem aquele vento em cima de você, era a mesma coisa. Se eu tivesse muito cabelo assim, faria até aquela ondinha no cabelo, né? Mas vamos lá, entrava naquele lugar. Você sentia o cheiro, sentia assim a falta de ar que provocava naquele lugar. E aí então me submeti ao tratamento de passes. E aí a gente entrou num outro ponto interessante dessas terapias que são feitas. As pessoas colocavam, você se senta e você coloca as palmas da mão virada para cima, porque fica mais fácil de você receber os fluidos que estão emitidos na sua direção. E eu, claro, naturalmente, coloquei as palmas para cima. Vamos receber ali o passe, coisa e tal, né? E aí outro detalhe interessante. Essa ideia do pedido, essa ideia da recepção que a gente tem, também é um fator psicológico. Só que muita gente usa isso de uma forma dogmática. Que não importa se a sua mão está para cima, para baixo, para um lado, para o outro, o que vai absorver isso é seu corpo, não é a sua mão. Mas quando você coloca a sua mão virada para cima, você psicologicamente já se coloca numa condição de submissão ou de recepção. Então você coloca a mão para cima para receber aquilo que você precisa. Mas ao mesmo tempo, mentalmente, eu também estava receptivo naquele momento. Então a gente vê assim como as coisas funcionam. Né? E como eu falei para vocês, isso foi durante tantos anos que aconteceu. Né? A Marcela colocou o que fazer quando se está atrelado a vozes, né, tendo mediunidade de esquizofrenia, como lidar com isso? Aqui que a gente já tinha conversado, Marcela, é importante fazer um tratamento médico adequado, é importante fazer um tratamento espiritual adequado, porque no tratamento espiritual também vai proporcionar um equilíbrio da mediunidade. Mas é algo, como eu falei para vocês, eu demorei 3 anos para poder lidar com tudo isso. Não adianta a gente querer imaginar que meia dúzia de tratamento vai resolver. É um tratamento médico, é um tratamento psicológico, é um tratamento espiritual, e ser perseverante. Se por acaso nós já temos um problema crônico, é uma coisa que vai acompanhar a gente por resto da vida. O que significa isso? Significa que esse tratamento tem que ser constante. A tendência é fazer com que as coisas se equilibrem e proporcionem para nós uma vida normal. Mas a partir do momento em que nós paramos um tratamento, a coisa volta àquilo que estava desequilibrado. Então é algo que tem que ser intenso no momento inicial para fazer com que as coisas sejam equilibradas, depois seja feito um tratamento regular para sempre. No caso do diabetes, por exemplo. Uma pessoa tem diabetes, qual vai ser a rotina dela? Insulina todos os dias, dieta regular, exercício regular. Para que tudo isso? Para manter a doença sob controle. A partir do momento em que eu paro de fazer aquilo, a doença volta. Isso acontece psicologicamente, acontece organicamente. Então nós temos que estabelecer rotinas de acordo com o tipo de vida que nós temos, de acordo com as deficiências que nós apresentamos de qualquer ordem. Então essa é a nossa rotina. Então é uma prova para nós? Sim, é uma prova. É uma prova difícil? Sim, é uma prova de disciplina, de perseverança, de organização, de força de vontade. Se a nossa vida está pautada nesse tipo de desafio, nesse tipo de exercício, é porque nós temos necessidade. E não adianta a gente querer imaginar uma coisa diferente. Ah, mas eu não queria que fosse assim. A gente não queria que fosse um monte de coisa, mas é. Se é, então que seja. Façamos bem feito, porque como isso acontece no nosso organismo,
E espiritualmente, nós não precisamos passar por esse tipo de problema. Mas a gente tem que esperar as coisas acontecerem no seu devido tempo. Pessoal, faltam 5 minutos para a gente acabar aqui o nosso trabalho. Tudo certo até aí? Podemos concluir por aqui então, fechar aqui o nosso estudo de hoje? Tranquilo, né? Beleza. Não, legal, legal, foi bacana, né? Contar para vocês essas histórias assim é sempre fazer uma retrospectiva no tempo, e me voltam as imagens, me voltam as pessoas, né? Me voltam aquele modo de pensar que eu tinha, né? Então é muito legal assim fazer uma revista daquilo tudo que eu tive a oportunidade de viver, né? A última quinta-feira do mês, Negrão, é sempre um tema livre. Hoje seria o Evangelho, tá? Então, mas como é a última quinta-feira, a gente sempre deixa aberto para esse bate-papo assim informal, trazendo para nós aqui as nossas dúvidas. Mas na semana que vem volta o normal, segunda e quarta, o nosso livro A Gênese, e de terças e quintas, sempre o nosso Evangelho. Tá? Então a última quinta-feira do mês é sempre o nosso pinga-fogo. Tá certo, André. Então é o nosso pinga-fogo aqui, né? Mas é legal, pessoal, a gente refletir sobre esses hábitos que normalmente a gente vê, ou a gente tem, para colocar as coisas de um modo correto. Então, usando as respostas mais adequadas, usando o raciocínio mais correto, a gente faz com que a doutrina se torna hoje para nós... Ah, manda um beijão para ela também, Cindizinha. Um beijão para a senhora. Então, quando a gente começa a viver a doutrina de um modo mais equilibrado, tudo se torna mais fácil. Sem medo, sem preconceito, sem dúvidas, tudo vai se esclarecendo. Né? Então é muito bacana a gente sempre... Essa é a doutrina que a gente abraça. Essa doutrina que é alegre, essa doutrina que é natural na nossa vida. Não aquela doutrina dogmática que proíbe, que traz dúvida, que traz bloqueios para todos nós. Isso não é doutrina espírita. Ela veio para libertar o espírito, não veio para trancafiá-lo. Né? Então esse é o nosso objetivo principal. Pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho de hoje. Lembrando que a Fraterna vai estar hoje às 16 horas, falando sobre felicidade. Qual é a sala lá, Fraterna, por favor? Me esqueci o nome? Bom trabalho, Isis. Vai com Deus. Unidos? Unidos pela doutrina, beleza. Tá. Bom, eu vou passar para o nosso amigo Braz então, que vai trazer para nós aqui um encerramento, fazer um encerramento, e daqui a pouquinho a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Pode subir, Braz, vamos lá? Beleza, passando então. Então é isso, pessoal. Né? A próxima quinta-feira... na verdade, olha só, foi bom a gente lembrar disso. A próxima quinta-feira do mês vai ser exatamente o Natal. Tá? E eu já adianto para vocês que na semana do Natal e na semana do Ano Novo, nós não teremos estudos. Então a gente vai ter 2 semanas de recesso, como normalmente a gente faz. E então o nosso último estudo vai até o dia 19 de dezembro. Então 18 de dezembro vai ser o nosso último tema livre. Aí teremos a semana do Natal e de Ano Novo de recesso. E depois nós voltamos no dia 1, 2, 3, 4, 5 de janeiro. Tá? Então paramos no dia 19.